Opa, tudo bem? Thiago Pacheco da Trilharte falando aqui. Hoje, é, passando por aqui para a gente conversar sobre uma coisa que, para nós que somos artesãos, para quem trabalha com artesanato, para quem produz seus próprios produtos, porque assim, a gente fala de artesanato também, é, mas eu costumo estender isso para quem trabalha com doces, bolos. Eu acho que isso tem um pouco de artesanal também. O que é artesanato? Arte mais ato. Artesanato. Um ato de fazer arte. E um bolo confeitado, doces, não deixam de ser um ato de fazer uma arte também, né? É, o título do vídeo é Artesão, use sua criatividade a seu favor. E quando eu falo usar sua criatividade a seu favor, eu estou falando de três coisas. Se tornar uma autoridade no seu ramo, na sua atividade, como artesão e dentro dos produtos que você faz. Né? Você ser uma referência no que você faz. Ganhar mais dinheiro com isso e se tornar. Ter um diferencial muito grande em relação aos outros artesãos, inclusive, porque se tem artesãos e artesãos, né? Aqueles artesãos que são mais dedicados e aqueles artesãos que estão ali trabalhando. Então, vamos falar sobre isso, como a criatividade pode ser usada a seu favor e quais são as vantagens disso. O que eu aprendi fazendo isso no dia a dia. Vamos lá. Fazer artesanato em si já é um processo criativo, certo? Então, todo artesão, independente do que ele faça, caixas, crochê, coisas em madeira, costura, enfim, todo mundo é extremamente criativo. Artesanato já é um trabalho que envolve criatividade. E essa é uma das grandes alavancas desse negócio de artesanato. E é um dos grandes diferenciais. Então, quem trabalha com artesanato já tem uma alavanca enorme, uma vantagem enorme, um diferencial enorme, que é trabalhar com coisas que envolvem criatividade. As pessoas, por mais que a gente tenha no dia a dia as barreiras, né, de pessoas desmerecendo, é artesanato, é feito à mão, tem que ser baratinho, mas a gente tem o outro lado dessa moeda, que é artesanato é algo que envolve criatividade. E isso já é um próprio diferencial em si do nosso ramo de atividade. Como você já sabe, a gente sempre ouve e sempre ouvimos falar que, a gente sempre ouve isso. Quanto mais nós fazemos algo, mais nos tornamos mestres naquilo, mais nos tornamos melhores. Por que eu estou falando isso? Quanto mais você. Vou dar um exemplo prático aqui. Caixas, por exemplo. Não sei se tem umas aqui do meu lado. Quanto mais você faz caixinhas revestidas com tecidos, mais você se aprimora. Mais elas ficam perfeitas, mais o acabamento fica melhor, mais você fica bom naquilo. Então, é disso que eu estou falando. Olha para essa imagem, por exemplo. Quantos detalhes ela tem. Quanto mais você olha, mais detalhes você vai encontrar. E se você ficasse o dia todo, você ia achar os detalhes dessa imagem. Quando você olha no primeiro momento, você fala, legal, uma imagem com algumas corujinhas. Mas quando você começa a olhar, você vê que tem várias expressões, tem vários tamanhos, tem várias texturas, digamos assim, né? Vários desenhos, várias estampas, tem várias expressões. Então, quando a gente começa a se aprofundar nas coisas, a gente começa a ir no detalhe do detalhe. E é aí que está a grande sacada disso. Quanto mais você se aprofunda no seu artesanato, mais você desenvolve detalhes, percebe detalhes, descobre coisas novas. Quando você procura aprimorar e criar, desenvolver seu artesanato, duas coisas principais acontecem. Vamos falar sobre elas. Primeiro, ideias novas começam a surgir e coisas incríveis são criadas. E aqui começa a grande virada de chave. Aqui começa a acontecer
umas coisas incríveis. Se nós olharmos na história, todos os grandes gênios fizeram criações mirabolantes depois de ficarem tentando criar. A gente acha que as pessoas, quando criam algo diferente, inédito, muito legal, elas dormiram e acordaram, ou sonharam, acordaram e tiveram um estalo. Foi assim, mas esse estalo ele vem de você passar muito tempo envolvido com uma coisa. Se você pegar, por exemplo, grandes músicos, eles passam bastante tempo envolvidos com o instrumento. Eu sou tecladista, por exemplo. Eu gasto algum tempo dedicado no instrumento, criando, e você sempre percebe uma coisa nova. Um artista que plástico, eu faço pedal de bicicleta, quem passa bastante tempo, por exemplo, na bicicleta, você vai aumentando a velocidade, você vai percebendo como você pode melhorar seu desempenho. Então, o que eu estou querendo dizer é que quanto mais tempo você passa com as suas peças, mais você cria. Isso parece óbvio, mas a questão é a seguinte: você passa muito tempo criando, trabalhando, preocupado que você tem que terminar logo, ou você passa um tempo e você para em alguns momentos e você percebe que você pode colocar coisas novas naquilo. E aí que está o grande segredo. Então, quando você passa muito tempo fazendo uma coisa, criando, você fica mais criativo. E você começa a desenvolver coisas novas. E você começa a ser visto como uma autoridade no que você faz. As pessoas desejam o que você está criando porque elas querem o que você faz de diferente. Então compensa muito você se dedicar e criar. Você deixar sua criatividade aflorar, acontecer. Você vai começar a criar coisas novas. Mas você tem que parar em alguns momentos e fazer isso de forma pensada. Eu vou parar agora e vou criar uma coisa nova em cima disso aqui que eu estou fazendo. O que eu posso fazer? E aí você começa a pôr a cabeça para funcionar. Pode ser que no primeiro momento não, pode ser que no segundo momento começa a surgir uma coisa, mas você acha que não é, e de repente você começa a se habituar. O seu cérebro ele começa a se habituar em trabalhar dessa maneira, a criar coisas novas. Depois fica um negócio que vira até um vício. Se você já faz isso, então que legal que você está aqui vendo esse vídeo e você percebeu que você não é o único maluco que pensa nisso e que sim, realmente você está certo e que sim, realmente isso vai te trazer resultado. Que resultado? Financeiro, prestígio, fãs, admiração, pessoas que querem o que você está fazendo. E tempo para fazer isso? Acabei de dizer, né? O interessante seria você separar um tempo para dedicar em só criar coisas novas. Você pode falar assim, poxa, mas meu tempo é muito puxado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar os pedidos, eu tenho que cuidar de casa, eu tenho que estudar, eu não trabalho só com artesanato, eu faço uma outra coisa paralela, então o tempo que eu tenho eu estou fazendo peças. Mas o fato é que você não deixa de tomar banho, não deixa de comer, não deixa de pagar suas contas, porque são prioridades, certo? Então torne isso uma prioridade também. Por que isso deve ser uma prioridade sua? Porque isso vai te trazer resultado. Tudo que traz resultado, benefícios para a nossa vida, benefícios financeiros e outros benefícios, deve e merece atenção, merece que a gente dedique um tempo para desenvolver aquilo. E você deve desenvolver o que eu chamo seu potencial criativo. Você, como a gente viu naquela figura, quando você para prestar atenção no detalhe das coisas, você vê que sempre tem um detalhe novo. Não tem limite. O seu potencial é assim, ele não tem limite. A partir do momento que você começa a desenvolver seu potencial criativo, você se torna alguém melhor e você se habitua a fazer isso. Então, você pode separar um tempo da sua semana. Começa com, sei lá, 2 dias da semana, 15 minutos. Vamos supor que você fala assim, ó, na quarta-feira, 3 horas da tarde eu consigo fazer isso. Então, das 3 às 3h15, eu vou sentar, vou pegar as coisas que eu faço, ou vou pegar uma peça nova que eu pensei em desenvolver e vou gastar 15 minutos aqui pensando em como eu poderia fazer ela. De repente você pode olhar no YouTube também, pesquisar no Google, ideias novas, não tem problema. O importante é você estar exercitando a criação e trazendo uma coisa nova
que você pode oferecer para as pessoas e que isso vai te tornar diferente, acima da média, diferente do básico, diferente das outras pessoas. Qual o principal ganho em você fazer isso? Dinheiro e autoridade. Esses são os principais que eu vejo. Poxa, mas você só fala em dinheiro? Não, é que pensa o seguinte, se você tem que fazer 30 peças para ganhar R$ 1.000, digamos que você começa a desenvolver coisas mais criativas e as pessoas começam a te respeitar por isso. Em vez de você vender pelo preço que você vende, você vai vender pelo dobro. Então, o dobro do valor. Então, para você ganhar os mesmos R$ 1.000 que você tinha que fazer produzindo 30 peças do seu artesanato, seja lá o que você faça, você só vai precisar fazer 15. Se você quiser se esforçar e fazer as 30, então você vai dobrar o seu resultado. Você não vai faturar 1.000, você vai faturar 2.000. Isso é só um exemplo. Por quê? Porque você tem produtos diferenciados, porque você tem algo criativo e você vai poder argumentar isso com seus clientes. Você vai postar lá na sua página do Facebook, do Instagram, ou se você tem uma loja, ou se você vai no boca a boca, no WhatsApp, não sei. Você vai poder mostrar para as pessoas coisas diferentes e você vai argumentar com elas que não tem coisas parecidas, que é exclusivo, que é novo. Isso vai fazer com que o que você está oferecendo tenha mais valor para aquela pessoa e ela vai ter uma tendência a pagar mais e você vai faturar mais. E o segundo e principal ganho, você vai ser visto como um artesão criativo, um artesão que entrega coisas melhores, um artesão diferenciado, um artesão que entrega coisa de valor. As pessoas vão começar a falar de você e você vai começar a ganhar fãs, pessoas que te seguem e admiram o seu trabalho. E todo mundo quer ser admirado pelo seu trabalho, ser uma autoridade no que faz e ser bem remunerado por isso. Então, quando você se propõe a desenvolver o seu potencial criativo, você começa a trazer à tona, você começa a desenvolver coisas novas, mostrar coisas novas para as pessoas e esses dois resultados começam a vir. Isso você faz num dia, em 2 dias, 3 dias? Não, não é tão rápido, mas também você não precisa ficar 10 anos fazendo. Você começar a fazer isso dentro aí de 30, 60 dias, você vai começar a perceber que é impossível você não ter algum resultado. Ah, mas 2 meses é muito tempo. Mas se você tivesse começado 2 meses atrás, hoje você já teria tido algum resultado. Então começa. Começa quando você vê o tempo passou, as coisas se desenvolveram e isso vai te fazer bem. Você vai começar a perceber que você está se sentindo melhor, quando você está se sentindo uma pessoa. Ih, tá acabando a bateria. Uma pessoa mais criativa, uma pessoa que produz mais coisas de valor para as outras. Isso é muito bom, esse sentimento é muito bom. Certo? Opa, essa é uma das grandes vantagens de ser artesão e essa é a grande vantagem de você desenvolver a sua criatividade, o seu potencial criativo. Você tem, todo mundo tem, é só exercitar. Agora que você sabe disso, provavelmente você já sabia alguma coisa sobre isso, mas agora que você está aqui gastando um tempo ouvindo sobre isso, o resultado depende de você. E isso é a sua melhor vantagem, porque você pode controlar e não depende de ninguém. Quando a gente sabe o que pode fazer para melhorar, para ter mais resultado, para ganhar mais dinheiro, para ser mais respeitado, para chegar lá onde a gente quer chegar, e a gente tem a possibilidade de fazer, esse é o melhor mundo possível que a gente pode viver. A gente sabe o que tem que fazer e não depende de ninguém para fazer. E aí a gente põe em prática e os resultados começam a vir. Então, esse é um desafio que eu proponho para você. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, não só na produção de artesanato, mas em outras áreas da minha vida, praticando esporte, tocando um instrumento, sendo pai. Eu sempre procuro desenvolver a minha criatividade e trazer coisas novas. E eu me sinto muito bem assim e tenho tido resultados e eu acredito que você vai ter também. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Te agradeço por estar aqui comigo. Me segue aí no Instagram, @telearte2013. Tem mais vídeos aí na minha página falando sobre outros assuntos, falando sobre artesanato. E
Vou ficando por aqui. Um abraço. Nos vemos no próximo vídeo.